Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. Vamos aprender mais um assunto escatológico, que é acerca dos 7 selos do Apocalipse, com base no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 17. Antes de entrar no capítulo 6, se você observar o capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 5, João tem uma visão do trono da majestade de Deus. Ele vê os 24 anciãos e também os 4 animais. E ele vê também alguém assentado em um trono. E esse alguém ele traz consigo um livro selado com 7 selos. Esse selo aí era feito de cera, um rei, um senhor poderoso, ele selava para dar autenticidade à carta, ao livro que ele escrevia. Então, e esses selos indicam os acontecimentos que vai acontecer durante a grande tribulação. Então vamos falar dos 7 selos de Apocalipse. Lógico que esses selos são uma simbologia a respeito do que vai acontecer durante a grande tribulação. Então vamos para o primeiro selo. Então o primeiro selo de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: E havendo o cordeiro aberto do selo, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, nesse primeiro selo, João vê um cavalo branco, e montado sobre ele um personagem que tem um arco na mão e é dado a ele uma coroa. Então, esse primeiro selo aí representa o anticristo, um líder mundial que terá um poder bélico e ele vai dominar, várias nações. Então, esse primeiro cavalo branco aí, esse primeiro selo, esse cavalo branco representa, e o cavaleiro representa o anticristo. Por que o cavalo branco? É porque ele vem, ele vem triunfando, ele vem conquistando as nações. É por isso que é dado a ele uma coroa, é dado a ele o domínio, E ele tem um arco na sua mão, representando o poder bélico que ele vai ter durante a grande tribulação. Agora nós temos agora a abertura do segundo selo, Apocalipse 6, versículo 3 e 4, que diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então observe que nesse segundo selo está representado a guerra. Alguns acreditam que essa guerra ela vai ser justamente travada com o anticristo. Então, o anticristo que vem vencendo, ele vai provocar guerras no começo da grande tribulação. Então, haverá muitas guerras. É por isso que a Bíblia mostra o anticristo derrubando 3 nações. Conforme Daniel, na sua visão, ele não vê uma besta com 10 chifres e sobe um chifre pequeno, que é o anticristo, e ele abate 3 nações ali. Então, com certeza, o anticristo aí, ele vai abater 3 nações, vai fazer guerra. É por isso que o cavalo vermelho representa a guerra que vai acontecer durante a grande tribulação. Muitas guerras vão ser travadas durante a grande tribulação. Existem muitos grupos de nações que realmente vão travar-se guerra em relação ao domínio, em relação à economia, enfim. Esse cavalo vermelho representa a guerra. Agora, um terceiro selo
Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava montado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiquei o azeite e o vinho. Então, observe só. Observe que esse cavaleiro preto aí, já que ele tem uma balança na mão, ele representa a fome, a escassez que irá acontecer durante a grande tribulação. Você percebeu que lá em Apocalipse, capítulo 13, né, de Apocalipse, diz que só quem vai poder comprar e vender é quem tem a marca da besta? Então, tudo leva a crer que durante a grande tribulação haverá uma escassez, haverá fome, né? Em várias nações, muita fome. Pessoas irão morrer de fome. Não terá alimento para todo mundo. Pessoas irão ficar impossibilitadas de realmente adquirir alimentação. Então, esse terceiro selo aí representa a fome que vai acontecer durante a grande tribulação. Haja vista que o anticristo, né, ele vai ser um detentor da economia durante esse período. Ele vai dominar, né, a rede de distribuição de alimentação. Então, ele terá o controle, ele terá o domínio. Ele e o falso profeta. Então, esse terceiro selo aí representa quem? A fome que irá matar muitas vidas durante o período da grande tribulação. O quarto selo, né, que é outro cavaleiro de Apocalipse. Então, versículo capítulo 6, 7 e 8 diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Então, observe que esse quarto cavaleiro aí, ele representa justamente a morte. Muitas mortes irão acontecer durante o período da grande tribulação. Pessoas serão mortas por meio da espada. Pessoas serão mortas por meio da peste, né? Pessoas serão mortas por meio da fome. Pessoas serão mortas por meio de feras da terra. Então, nós entendemos que esse quarto cavaleiro, que é representado pelo o cavalo, a cor amarela, ele representa a fome. Agora, veja só, irmãos. Alguns doutores acreditam que, no original, esse cavalo não é amarelo, ele é verde. Mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. O que nós podemos, que é bom nós entendermos, é que esse cavaleiro aí, ou seja, o verde ou amarelo, representa a morte. Muitas mortes que irão acontecer durante o período da grande tribulação. Agora, o quinto selo, quando é aberto, Apocalipse capítulo de número 6, 9 a 11, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, e cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Então, esse quinto selo, ele representa os mártires da grande tribulação. Escute só bem isso. Durante a grande tribulação, irmãos, muitas pessoas irão se converter. Haja vista que Deus vai enviar levantar duas testemunhas para pregar o evangelho. Deus vai selecionar 144 mil judeus que irão pregar o evangelho. 3 anjos irão anunciar também o evangelho. E muitas pessoas, muitas vidas, né, das nações, alguns irão se converter, alguns não irão aceitar a marca da besta, não irá se dobrar perante o anticristo. E com isso, o anticristo, conforme Apocalipse capítulo de número 11, né, eles vai guerrear contra os santos e vai matar muitos desses santos, desses convertidos durante a grande tribulação. Então, esse quinto selo representa essas vidas que estão debaixo do altar de Deus. E ali eles estão clamando, pedindo a Deus que Deus julgue, que Deus tome vingança, né, pelo sangue que o anticristo derramou deles. E a Bíblia diz que o anjo fala para ele que ele descansasse um pouco, né? Foi dada a ele uma veste comprida, porque havia um número de pessoas que ia ser morta. Para quê? Para quando completasse, então Deus ia tomar a vingança aí desses santos que foram mortos pelo anticristo, o falso profeta durante a grande tribulação. Amém? Então, esse quinto selo representa os mártires que estão debaixo do altar de Deus, que estão clamando por vingança, clamando para que Deus vingue o sangue que foi derramado deles e também de muitas pessoas que iriam também ser mortas. O sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 12 até o 17, que diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua se tornou-se sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo o céu, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então vamos lá. Esse sexto selo aí, ele representa os acontecimentos naturais. Então, Deus vai mexer na terra. Deus vai trabalhar também no sol, na terra, no próprio céu. Deus vai remover as ilhas do seu lugar. Então, Deus vai derramar um juízo sobre os poderosos da terra, os reis, a ponto de alguns se esconderem nas cavernas. E eu entendo aí que essas cavernas aí são justamente aquilo que muitos ricos estão aí fazendo túnel, né? Fazendo
grandes arcas para se esconder. Então, esse sexto selo aí representa o quê? Representa os acontecimentos naturais. Deus vai abalar a terra, Deus vai abalar o céu, Deus vai abalar, Deus vai mandar meteoros também, vai remover as ilhas do seu lugar, Deus vai tornar a lua em cor de sangue, Deus vai mexer, irmãos, Deus vai mexer em toda o sistema natural da sua criação e vai trazer juízo para aqui, para a terra, principalmente para aqueles que estão aí, que alguns acreditam que são aqueles que irão apoiar o anticristo, que são os ricos, poderosos, e muitos livres também serão realmente punidos com esse sexto selo. Agora, o sétimo selo está no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpago e terremoto. E os anjos, 7 anjos, que tinha 7 trombetas preparadas para tocar. Então observe que o sétimo selo, ele representa justamente 7 anjos que irão tocar 7 trombetas. Mas se você observar aí, quando abre-se também o 7 selo, né, houve silêncio no céu. João viu 7 anjos aí, que foi dado aí 7 trombetas. Mas se você observar, aparece um anjo também diante do altar. Ele tem um incensário de ouro. Ele vai misturar com o incenso, com a oração dos santos, e lance na terra. Então na terra também vai acontecer o quê? Terremoto, vozes, trovões, relâmpago. Então observe que há também um juízo também somente na apresentação das 7 trombetas. Então está aí os 7 selos do Apocalipse que nós acabamos de ver aí. E isso vai acontecer durante a grande tribulação. Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos orar nesse exato momento. Agradecer a Deus por essa aula maravilhosa que nós acabamos de passar para os irmãos, para que Deus venha edificar os irmãos, fortalecer os irmãos. Porque dizer aos irmãos que nós não estaremos aqui, seremos arrebatados. A igreja não vai participar desse juízo. A igreja é tirada antes que querem de Deus se derrame sobre a terra. Pai de amor, Santo Deus, Jesus, obrigado, Pai, por mais uma aula na Tua presença. Continuamos abençoando, fortalecendo. Ó Deus, nos ajude, Pai, e até o fim, até o dia do arrebatamento, Senhor, ao Teu encontro. Pai de amor, Pai querido, é isso que eu te peço. Já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.